Investir num curso ou numa pós-graduação? Essa é uma dúvida comum de estudantes e profissionais de psicologia. Afinal, a psicologia é uma das profissões que mais possibilidades de práticas, contextos diferenciados e atividades profissionais nós temos. Mas qual investimento vale mais a pena? O que é que faz mais sentido para o seu momento atual profissional? E como escolher cursos ou pós-graduações que te tragam realmente um retorno para o seu exercício? Esse é um tema, como eu já disse, que traz muitas dúvidas para psicólogas, psicólogos e futuros profissionais. É por isso que logo após a vinheta, nós vamos trazer algumas dicas e orientações que podem te ajudar a fazer essa escolha, que na minha opinião é uma escolha muito importante. E quando não é feita de forma assertiva, pensada, trazem muito mais frustrações para os profissionais do que a gente imagina. Gostou do tema? Já deixa aí tua curtida, inscreva-se no nosso canal do YouTube, Psicólogo Manuel Carvalho. Todos os dias, de segunda a sexta, programas com dicas e orientações para você. Até daqui a pouquinho. Fazer um curso na área da psicologia ou já investir para uma pós-graduação. Esse é o tema que nós vamos começar a trazer dicas, reflexões e orientações a partir de agora. Mas o primeiro ponto que nós precisamos trazer para você é qual ou quais são as principais diferenças entre um curso e uma pós-graduação. Vamos começar com os cursos. No Brasil, nós chamamos os cursos de oferta livre. As leis das diretrizes básicas da educação no Brasil, ela permite que instituições, sejam elas ligadas a faculdades ou não, e que inclusive profissionais de determinadas áreas, eles possam ofertar cursos livres. Qual é ou quais são as principais características desses cursos livres? Primeira coisa, esses cursos têm como objetivo desenvolver ou atualizar uma habilidade específica. Então, se você precisa desenvolver ou aprender a trabalhar com um determinado teste psicológico, o curso livre daquele teste oferecido por uma instituição, por um profissional reconhecido da área, é uma excelente oportunidade. Assim, os cursos livres, eles objetivam trazer uma habilidade, desenvolver uma habilidade específica na área do conhecimento ou na área daquela profissão, ou até mesmo ensinar um fazer específico. Como dito, o curso livre ele pode, por exemplo, te orientar, te preparar para trabalhar com o fazer da psicologia, como avaliações para cirurgias, como a vasectomia, avaliações para o contexto de manuseio e porte de arma de fogo e outras opções. Os cursos livres, então, eles têm uma carga horária normalmente livre também. Nós podemos ter cursos livres de 1 hora e cursos livres que podem chegar a carga horária de 120 até 200 horas. Outro ponto para se destacar é que os cursos livres eles têm uma regulamentação mais livre. Perdoe o trocadilho da palavra. A pouca regulamentação de carga horária, de certificação e até mesmo de quem está habilitado para oferecer um curso livre. Esse pode ser um problema. Se você escolher uma instituição profissional que não tem uma referência, aquele curso livre, no lugar de te ajudar, pode te atrapalhar muito mais do que você imagina. Os cursos livres também são excelentes, como já dito, para você fazer uma atualização rápida para uma prática da psicologia. E outro ponto favorável em relação aos cursos livres é que eles geralmente têm investimentos bem mais acessíveis do que as pós-graduações. Os cursos livres, então, qualquer profissional ou instituição habilitada pode ofertar. Eles geram um certificado e normalmente os certificados dos cursos livres são certificados relacionados ao fazer daquela prática, a saber utilizar ou manipular ou manejar um determinado instrumento. Os certificados também não há uma regulamentação de como é o certificado dos cursos livres e geralmente não há uma necessidade, por exemplo, de uma publicação, de um trabalho científico. Quando nós falamos de pós, a conversa muda um pouco. Pós-graduação já é um investimento em um desenvolvimento, pode ser numa área, numa habilidade específica, mas de uma forma mais aprofundada. Geralmente no Brasil, as pós-graduações são com foco na construção e no aprofundamento do conhecimento, e não tanto em pós com foco na habilidade, né, ou no mercado de trabalho necessariamente.
apesar que isso já está mudando. Existem algumas pós com foco no mercado de trabalho e você aprender a fazer algo. Mas a maioria das pós-graduações, inclusive dentro do ambiente da psicologia, é para ajudar a desenvolver o conhecimento e aprofundar o conhecimento. Nós podemos separar as pós em 3 grupos: a MBA, as pós-graduações lato sensu e as pós-graduações estrito sensu. A MBA poderia ser entendida como aquela pós com foco em desenvolver de forma mais aprofundada diversos conhecimentos que estão implicados numa gestão normalmente de negócio. É por isso que é muito comum a gente ver MBA relacionados a negócios, a administração, a empreendedorismo. O MBA é muito focado, então, em desenvolver habilidades e conhecimentos mais aprofundados e não tão específicos em relação a negócios. Se você é uma psicóloga ou um psicólogo que quer desenvolver, ter o seu próprio negócio, o MBA com certeza é uma excelente dica. Não há pré-requisitos específicos para você fazer um MBA, além de você ter a graduação e você, é importante ter, já ter alguma prática ou exercício profissional naquela área, né? Naquele contexto de atuação que você quer fazer o MBA. MBA, como uma pós-graduação, tem regulamentações específicas, então uma carga horária mínima de normalmente 360 horas. Um ponto de diferenciação também entre as pós-graduações de uma forma geral e os cursos livres é que a duração. Como os cursos livres têm uma carga horária que pode ir de 1 a 2 horas até 100, 120 horas, geralmente os cursos livres eles acontecem em alguns dias ou meses. Pós-graduação, seja MBA ou pós-lato sensu, ela vai de 1 ano e meio a 2 anos. A pós-lato sensu são pós-graduações com foco também no desenvolvimento profissional, porém com podemos dizer assim, uma ênfase maior em uma habilidade ou uma área específica. Então eu posso fazer uma pós-graduação lato sensu em psicologia hospitalar, em psicologia do trânsito, em neuropsicologia. Grande diferença da pós é que vai ter um investimento, uma carga horária maior e com certeza um aporte teórico muito maior do que um curso livre. Existem as pós de estrito sensu, que são os mestrados e doutorados. Aqui a gente pode fazer uma diferenciação em relação aos cursos e a pós lato sensu e o MBA. Grande ênfase ainda no Brasil de mestrado e doutorado é no desenvolvimento super aprofundado de conhecimentos para a área acadêmica, a área de pesquisa, a área de desenvolvimento científico. Então, as pós-graduações estrito sensu, elas também são regulamentadas pelo MEC no Brasil, geralmente estão vinculadas a instituições formadoras, instituições de ensino, universidades e faculdades, e a principal diferença é uma carga horária muito maior, um mestrado, por exemplo, em média 2 anos, um doutorado em média 4 anos, e obrigatoriamente, mestrado e doutorado vai ter a necessidade de publicações científicas, o que nem sempre acontece, por exemplo, nas pós-graduações. Agora, a grande diferenciação é que o mestrado e doutorado ele é excelente para quem quer desenvolver uma carreira acadêmica e ser pesquisador. Mas qual seria dessas opções que a gente fez uma diferenciação mais geral, que você hoje, dependendo do seu momento profissional, seria mais interessante para você? Um curso que nós chamamos de curso livres, uma MBA, uma pós-graduação ou um mestrado e doutorado. Isso é o que nós vamos ver agora nesse momento final do nosso vídeo. Quando eu devo, então, investir em um curso livre, pós-graduação ou num mestrado e um doutorado? Vamos começar com os cursos livres. Os cursos livres, como já dito, eles são excelentes para você desenvolver habilidades específicas e aprender a trabalhar com contextos específicos. Geralmente a carga horária dele é menor e o investimento é menor. Então, a primeira dica para você investir no curso livre é, se você ainda não tem experiência, ainda não conhece aquela área, ainda não tem a prática, o curso livre pode ser uma excelente opção para você se aproximar daquele fazer, daquela prática e, inclusive, você verificar se você se identifica com aquele fazer da psicologia. E, a partir de então, quem sabe você fazer um investimento maior para uma pós-graduação e, quem sabe, um mestrado ou doutorado. O curso livre pode ser uma forma de você ter contato com aquele fazer, com aquela prática da psicologia, e a partir daí você vê se você se identifica, se você tem realmente interesse em continuar investindo naquela área. Por exemplo, talvez você queira aprender a trabalhar com testes, para trabalhar com avaliação e já está pensando em fazer uma pós em avaliação psicológica. Minha dica,
Não inicie com a pós-graduação se você ainda não tem prática, experiência e contato com os procedimentos, com a rotina de uma avaliação psicológica. Comece fazendo cursos livres de práticas em avaliação psicológica, avaliação do contexto de trabalho, avaliação de problemas de aprendizagem, avaliação em situações de psicossociais no trabalho, avaliações e perícias, né, administrativas, extrajudiciais e quem sabe até mesmo judiciais, para a partir daí você ir verificando como é o fazer, as dificuldades que tem, as exigências, o próprio retorno que o mercado traz, as demandas do mercado, para você poder tomar uma decisão mais assertiva de você dar o próximo passo, que é investir em um aprofundamento naquela área específica. Uma pós-graduação e quem sabe, se você quiser ensinar, adotar, virar um pesquisador, um professor na área, um mestrado e doutorado. Então essa é a primeira vantagem que nós podemos trazer em relação aos cursos livres. Segunda vantagem, se você quer desenvolver de uma forma mais rápida habilidade de aprender a trabalhar num contexto específico já para começar a atuar no mercado, cursos livres são uma excelente oportunidade. Por quê? Porque os cursos livres, novamente, são mais rápidos e são mais focados, menos ênfase, talvez, no aporte teórico, nas fundamentações, mas são mais focados em como você faz. E geralmente quem dá curso livre são profissionais que vivenciam aquilo. Então eles sabem não só como fazer, mas eles têm a prática, eles sabem as dores, eles sabem as dificuldades, eles aprendem a fazer o manejo daquele fazer dentro da sua prática profissional. Então, no curso livre, você também está adquirindo a experiência daquele profissional, as dificuldades que aquele profissional passou. Você pode aprender com ele sem precisar sofrer tanto o que ele sofreu ou as dificuldades que ele teve. A terceira grande vantagem que eu trago dos cursos livres é a possibilidade de você ampliar os seus serviços, atendendo mais clientes, prestando mais serviços de psicologia. Com isso, mesmo no início, profissionais recém-formados, você está mais preparado, inclusive, para viver da psicologia e viver bem. Por quê? Quando você tem mais habilidades desenvolvidas, habilidades específicas, como, por exemplo, saber trabalhar com testes, técnicas específicas de alguma abordagem como a cognitiva comportamental, a neuropsicologia, você está mais apto a ofertar serviços com qualidade para os seus clientes. Serviços com qualidade para os clientes acabam recebendo mais feedbacks, mais retornos, e sim, você pode ampliar as possibilidades dos seus serviços. Outro ponto importante que geralmente os cursos livres te dão um suporte. Boas formações, bons cursos livres têm supervisão. Então, em muitos locais, inclusive focado em abordagens terapêuticas, você vai poder fazer curso livre, você vai ter um suporte teórico, técnico, começar a atender e ainda vai ter uma formação e uma supervisão. Excelente oportunidade também. Essas são 3 vantagens que eu traria, na verdade 4, né? 4 vantagens que eu traria sobre os cursos livres. Pós-graduação, vamos começar já com a primeira vantagem ou o primeiro motivo para você escolher uma pós. Você já sabe a área, você já atua, você já sabe o fazer da psicologia que você se identifica ou que já está investindo. Então, a pós-graduação é uma excelente ferramenta de aprofundamento e de melhoria do seu conhecimento e da sua habilidade em relação àquele contexto profissional. Então, vamos imaginar que você iniciou fazendo cursos em avaliação psicológica, curso livre, identificou uma das práticas, né? A avaliação clínica como uma das práticas que você mais se identifica. Você pode partir para uma pós-graduação em avaliação psicológica, em psicodiagnóstico ou até mesmo em psicologia clínica, psicologia hospitalar, entre outras práticas da psicologia. Então, a pós-graduação, eu recomendo quando você já sabe o caminho, a área e o fazer da psicologia que você quer investir. Excelente, então, para você ir para uma pós, porque você vai aumentar a sua expertise, o seu conhecimento e o seu domínio. Segunda vantagem da pós, vai trazer maior reconhecimento do ponto de vista de exercício profissional. E hoje nós temos pós que são muito focadas na prática profissional. Então, você ter uma pós é um diferencial para o teu currículo, não dá para negar. Entre cursos e pós, o peso da pós é muito maior do que o dos cursos, né, de livre escolha ou de livre realização. Em algumas práticas, é obrigatório você ter pós para você poder exercê-la. Por exemplo, na psicologia do trânsito, é necessário que você tenha uma pós-graduação em psicologia do trânsito, em especialista no trânsito, para você poder exercer essa prática. Existem outros critérios, mas esse é um dos critérios.
É claro que a grande maioria das práticas da psicologia não estão vinculadas a você ter uma pós-graduação, mas com certeza o empregador, uma instituição, uma empresa, ela vai considerar muito mais o colega que tem uma pós-graduação, que já demonstra que tem a prática, já tem o preparo, mas que tem uma titulação a mais. Então, como eu disse, você já identificou a área de investimentos, você já está trabalhando, ou está querendo investir naquela área realmente, o curso livre vai te ajudar a conhecer a área, mas a pós-graduação vai te ajudar a aprofundar e a ampliar os seus conhecimentos. Outra vantagem da pós é cursos reconhecidos pelo MEC, então existe podemos dizer assim, um reconhecimento muito maior do peso da pós-graduação e também há uma possibilidade interessante. Na pós, geralmente você vai ter contato com profissionais especialistas naquele fazer de diversas regiões, então amplia o seu network, tá? Uma das desvantagens que a gente pode trazer, pelo menos da maioria das pós, é que ela não é tão focada no exercício prático, no fazer, tá? Ela já tem um foco maior na parte teórica, na parte técnica, mas muitas vezes não há um link tão grande com o fazer da prática. Então, na hora de escolher a sua pós, é importante você também considerar isso. Por fim, a gente pode trazer uma discussão aqui sobre mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado é um passo a mais, é um investimento a mais, amplia o seu conhecimento, amplia a sua bagagem técnica, teórica de investimento, mas o foco é muito maior, ainda aqui no Brasil, em publicação científica e no mundo acadêmico. Então, se você quer desenvolver e fazer um planejamento médio e longo prazo para você poder ensinar, tá nas instituições de ensino, mestrado e doutorado vai ser fundamental, tá? Mestrado principalmente como uma porta de entrada. Outro ponto, se você quer ser um pesquisador e um desenvolvedor até de instrumentos, como por exemplo na avaliação psicológica, desenvolver testes, você vai precisar fazer uma pós em avaliação psicológica, um mestrado em avaliação psicológica e quem sabe um doutorado na área. Tudo isso depende de quais são os seus objetivos e o momento que você está na sua carreira atual. Então, por fim, dando aqui uma revisão geral, se você é profissional recém-formado, se você ainda quer conhecer áreas, se você ainda quer saber áreas da psicologia que você precisa investir, considerando que quando a gente acaba a graduação, não é que a gente parou de estudar, agora é que a gente vai ter que estudar mesmo, minha dica são cursos livres. Você vai aprender práticas, campos, habilidades específicas e você vai também ter uma maior probabilidade e possibilidade de já se inserir no mercado de trabalho e começar a trabalhar. Se você já sabe a área, já está trabalhando e quer aprofundar os seus conhecimentos, quer enriquecer o seu currículo e quer aumentar o network com profissionais de diversas localidades, de diversas atuações, dentro de um fazer da psicologia, a pós-graduação com certeza vai ser também uma excelente dica para você. Ela tem um investimento maior, ela tem uma durabilidade maior, mas aí você já está inserido, né, naquela prática, você já tem o conhecimento e quer atuar com aquela prática. A pós-graduação, uma grande maioria das vezes, não é que ela é necessária, ela é importante. Em algumas práticas, ela vai ser como um requisito, vai ser necessário. E se você quer ser um pesquisador, desenvolver instrumentos e atuar como docente, né, na área acadêmica, o caminho tem que ir pelo caminho da área acadêmica, que é o mestrado e futuramente um doutorado. Espero que o nosso programa tenha te ajudado sobre o que fazer, uma pós-graduação, curso livre, mestrado ou até mesmo um doutorado. Se gostou desse programa, deixa sua curtida. Diga aí onde é que está o seu momento atual hoje profissional. Você tem feito cursos? Você tem feito já a pós-graduação? Você já está no mestrado ou doutorado? Quais são as metas e os objetivos da tua carreira como psicóloga e psicólogo, pelo menos pelos próximos anos? Essa é uma pergunta fundamental para saber se você vai investir agora em cursos livres ou numa pós-graduação. Sou o psicólogo Manuel Carvalho, sempre um prazer estar aqui, trazer dicas e orientações. Espero que eu tenha contribuído e ajudado de alguma forma. Até a próxima.